conversando sobre pesquisa e ciência, e hoje temos duas apresentações de dois membros do laboratório. Hoje temos a Ana, que vai apresentar. Eu não vou fazer a apresentação de vocês, vou deixar para vocês, antes de iniciar as suas apresentações, se apresente também. Está sendo gravado, vai estar no canal do YouTube do Laboratório Saúde com essas apresentações. Então, hoje temos a Ana, temos a Gustavo. Vamos começar com a Ana. Tudo bem, Ana? Pode ser assim? Pode sim, professora. Eu vou aqui parar a minha apresentação para você fazer poder compartilhar a tua apresentação, Ana. Uhum. Deixa eu ver. Foi? Foi. Certo. Boa tarde, meu nome é Ana. Eu sou ingressante na UFABC nesse ano de 2021, em Ciências e Humanidades. O meu professor orientador que me fez entrar no laboratório foi o Vitor, sendo que teve a mudança, e agora meu orientador oficial é o Tiago Fonseca. Eu irei apresentar esse projeto de PDPD, que é a eficácia da política pública de contenção de desmatamento na Amazônia. E o enfoque da pesquisa, como eu sou ingressante e ainda não tenho as matérias mais específicas, vai ser a leitura de textos e através disso, fazer gráficos e estudos. Bom, deixa eu aqui. Foi? Sim, se você conseguir colocar como apresentação, aí ele sai mais grande. Uhum. Pronto? Ótimo. Certo. Agora é só ele girar aqui. Ok. O foco do projeto de iniciação científica seria o desmatamento da Amazônia, sendo que aí eu vou falar dos aspectos históricos, factuais, o que leva ao desmatamento, as causas, as consequências. E como eu estou iniciando ainda, não tem aquele estudo muito apurado, mas já estou iniciando alguma coisa. Esses são os tópicos da Amazônia, que a Amazônia é a maior extensão de floresta tropical, é degradada pelo desmatamento da ação do homem, tanto por motivos da agropecuária, tanto por motivos de abertura de rodovias, para a criação de usinas, e também apresentando a Amazônia como um contexto geral, ela corresponde à área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, SUDAM. Ela é delimitada em consonância do artigo da Lei Complementar número 124 de 2007. Corresponde a 772 municípios e ela faz parte de Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins, Mato Grosso, Acre e outros estados do Maranhão, além de a participação de outros países na Amazônia. Isso tudo corresponde à Amazônia Legal. Ela corresponde também a 60% da floresta e, no estado do Brasil, ela corresponde a quase 50% do seu território. Como introdução... Aqui... Ai, Jesus. Pronto. Com base nos dados registrados de pesquisa desde o século XX até o atual, a Amazônia sofreu grandes mudanças, principalmente no que se refere ao desmatamento desta. A primeira pauta levantada em consonância
ao desenvolvimento sustentável e também à exploração do desmatamento foi em 1934, que foi onde teve uma implementação de lei que afirmava que deveria ser fiscalizada a Amazônia. Esses gráficos que está mostrando na tela, está mostrando a parte da política e como isso refletiu na Amazônia, em seu desmatamento. Pode ver que o segundo gráfico que está com maior índice é quando teve a implementação do PPCDAM, que foi no governo Lula, e foi uma atuação para fiscalizar e aumentar a regularização do desmatamento e assim evitar o desmatamento ilegal ou então a exploração e a punição desnecessária. Quer dizer, na verdade, a punição sendo que não muito bem aplicada. Ao longo dos anos, teve a moratória da soja, que foi em 2006, a exigência de regulamentação ambiental para crédito da agrícola e a regulamentação da lei de crimes ambientais e, por último, a lei da proteção da vegetação nativa. Esse gráfico aí, na verdade, a imagem, está mostrando quais são os estados e qual é a extensão da Amazônia legal brasileira. Como pode ver, esse é o mapa de 2019, sendo que, com o desmatamento de 2020 e com o surto também em 2021, muitas das áreas foram degradadas e também teve um aumento proposital ou então até mesmo muito irregular em 2020, dada a situação de pandemia. Também posso falar sobre o impacto ambiental que causa. Um dos 3 pontos são a extinção da fauna e flora, expropriação e invasão de terras indígenas e também alterações climáticas. Se não me engano, foi no ano de 2018, 2019, que com o desmatamento dos biomas e também do bioma amazônico, teve uma concentração de poluentes e também de resíduos de desmatamento que afetaram o Brasil. E afetaram ainda mais a situação da região sudeste do país, o que pode ter se afirmado através da poluição do ar atmosférico, que o céu ficou negro. Negro de quê? De fuligem. Da fuligem que veio de outros biomas que foram queimados, e também, em especial, como está no tema, da Amazônia. Aqui eu irei falar sobre marcos históricos e impactos da política na Amazônia. Estou com minha colinha aqui, então me desculpe se eu não olhar diretamente, tá? Acordo de Desmatamento Zero da Amazônia. Esse acordo foi um acordo que reduziu em 85% o desmatamento. Trata da moratória da soja, que mostrou na prática que o desmatamento zero é possível. Dados do relatório apontam nessa direção e menos de 2% da expansão dos plantios de soja se deu em áreas desmatadas após julho de 2008. De um total de 4,5 milhões de hectares plantados na safra de 2016 a 2017. E essa média foi comprovada que o desmatamento por via de plantação de soja diminui em 85%. Também posso relatar que a moratória da soja serve para você pegar e ilegalizar, vamos dizer assim, o repasse da soja, porque impede diretamente na comercialização da soja que é vendida e ela advém de áreas que foram desmatadas ilegalmente, o que contribui para a fiscalização e até mesmo um método de punição daqueles que estão explorando ilegalmente. A promulgação do Decreto-Lei de Crimes Ambientais se trata da Lei 9.605, de 12 de novembro de 1998. Através dessa lei, foi promulgado várias outras leis que propõem sanções punitivas, também fala sobre, decreta como crime explorações do recurso de fauna, flora, recursos naturais e patrimônio cultural. E aquele que lhe violar é passível a punições como sanções e regulamentações por lei, o que pode impedir até mesmo a atuação da pessoa, ou no caso da empresa, diante daquele território. A Lei da Proteção da Vegetação Nativa se trata da Lei número 12.651, de 2012, também conhecida como Código Florestal.
Esse Código Florestal foi muito discutido, vamos dizer assim, no ano de 2012. Por quê? Por causa que pesquisadores e apoiadores do desenvolvimento sustentável falaram que este seria o retrocesso de todos os marcos e todas as promulgações, leis e até do PPCDAN. Por quê? Por causa que ele propõe a flexibilização da regulamentação de um desmatamento irregular, ou seja, ele não cobra tanta regulamentação daqueles que estão explorando a área, o que facilita até para a exploração de terras indígenas, transpassagem de fronteiras, ou então até mesmo no aumento das áreas agricultáveis da soja. O que isso diminui até mesmo a punição. Ai, meu Deus do céu. Ai, socorro. A punição daqueles que estão cometendo infrações. PPCDAN. Se trata do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal. Ele foi criado em 2004 e tem como objetivo reduzir a forma contínua do desmatamento e criar condições para a transição para um modelo de desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal. E ele também funciona através de imagens via satélite, análises de, vamos dizer assim, ações, pessoas que trabalham na área, pessoas que estão usando aquela área para desmatamento, do porquê, também fiscaliza junto com o PROPES e o INPE, todo um relatório sobre as condições e como é que está a área amazônica. Aqui a explanação sobre o projeto de PDPD, e vai se tratar, basicamente, como eu falei no início da apresentação, de estudo de artigos e documentos institucionais, assim como gráficos, tabelas, outras coisas, como podcasts, estudos diversos. O estudo vai se basear em 3 questões principais, que são quais são os mecanismos por meio dos quais os instrumentos de política pública operam, atingindo a eficácia, qual o problema advindo do estudo e por que se trata de um problema, quais são as características dos instrumentos de políticas públicas estudados, e também partirá para perguntas mais específicas. Quais são os mecanismos por meio dos quais o PPCDAN logrou reduzir aproximadamente 85% do desmatamento da Amazônia entre 2004 e 2012, e quais são os mecanismos que explicam a perda da eficácia do programa a partir de 2006. Basicamente, a finalidade do projeto, devido a tanto eu não ser muito, vamos dizer assim, não ter as matérias específicas para formular grande estudo, e também ser um projeto de PDPD, se trata de uma coisa mais curta. Então, vai se tratar de mais análise de gráfico, criação através do sistema R, de estatística R, o estudo através de artigos, fatos de opinião, pesquisa, também científicas, também a orientação, tudo feito pela orientação remota do professor. Se caso eu conseguir também participar do PDPD ainda em estado de presencial, conseguir fazer isso no presencial, aí talvez tenha a participação de alguns outros estudiosos, que aí eu irei pesquisar e procurar conversar com eles para obter mais informações. Basicamente, o que as leituras até agora sugerem: um déficit da agilidade dos processos fiscalizatórios e judiciários, discrepância dos valores de multas, baixa porcentagem de multas pagas, crença na impunidade perante a exploração do bioma. O que é muito valorizado também, é pontuado, todos os artigos que eu li até agora, é que há uma grande discrepância entre a punição e aqueles que realmente são punidos. Por quê? São muitas pessoas que cometem os crimes, sendo que são poucos aqueles que realmente pagam por eles, até mesmo em situação de empresa ou de porte. As empresas, geralmente, elas levam 6 anos, assim como as pessoas, para serem julgadas, o que leva a uma impunidade e também a uma não equalização, vamos dizer assim, uma equidade entre a multa e o prejuízo que causou ao meio ambiente. Então, isso gera uma impunidade e um sentimento de aquele que vai fazer aquilo realmente não vai ser punido, o que leva a pessoa a querer fazer mais.
e que leva também até mesmo os estados a não investirem diretamente onde mais estão se mostrando que tem problema, que seria a fiscalização e os planos para a passagem para o desenvolvimento sustentável. Que basicamente é a moratória da soja, que são as implementações de regularização, Lei da Proteção da Vegetação Nativa de 2012, e essas interações ocorrem entre políticas públicas, economia e emissões de carbono, pois como está uma flexibilização cada vez maior do desmatamento, devido até ao novo Código Florestal, há cada vez mais emissão de carbono para a atmosfera, o que afeta também o clima do Brasil. Aqui é com base no artigo de legislação florestal. Deixa eu ver. A LCA, ao trazer novos preceitos para a regulamentação e a minimização do desmatamento, propõe a responsabilização penal de pessoas físicas e jurídicas, inclusive a todos os envolvidos no crime, existindo sanções a este por meio dos termos do Código Penal, tais como penas restritivas de direito, prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão total ou parcial de atividades, dentre outros. Aqui, conforme a leitura do texto, também conta sobre a legislação brasileira, de acordo com o texto de Castelo, de 2015, e também é ressaltado o ponto do estado do Pará sobre o seu índice de desmatamento nas últimas épocas. Conforme o gráfico, dá para perceber que todos os outros estados estão tendo um decréscimo do desmatamento, sendo que o Pará é o estado que está correndo exatamente o oposto. Teve sim um decréscimo, sendo que este decréscimo, conforme o gráfico, está cada vez mais subindo, ou seja, voltando a um estado de maior desmatamento. Dá para perceber também que entre a análise do gráfico, teve 2 pontos que houve maior índice, ou seja, o pico do desmatamento, sendo que, conforme foi aplicadas as legislações e também as punições, implementações regulamentatórias e fiscalizatórias, teve uma diminuição deste. Aqui são algumas das punições que eu li nos artigos, e aqui eu falo da apreensão e dos embargos. Como podem ver, a apreensão é uma importante sanção que tem o propósito de retirar a posse de infrator dos produtos e sobre produtos relacionados à prática de infração ambiental, e os embargos seriam a medida para impedir temporariamente. O que pode ver também que tem uma grande, vamos dizer assim, um vácuo entre estes, por causa que eu posso mandar outro ir lá que não seja fiscalizado para ir lá e desmatar por mim. E essas pessoas justamente não são punidas. Elas levam multas que são irrisórias para a realidade delas e assim não pagam. Ou seja, a empresa ela sai no lucro por causa que ela usa a intermédio de terceiros para praticar ações que são insustentáveis e não são julgadas por isso. O que eu vi é que a pessoa, vamos dizer assim, eu tenho um trabalhador que trabalha no Amazonas, vamos dizer assim. Este não pode pagar uma multa de R$1 milhão, porque isso seria irrisório para a realidade dele. Não se este não tivesse posse de uma grande condição, assim, para pagar. Agora, uma empresa pode usar esse trabalhador para ele ser, vamos dizer assim, a cabeça do negócio e, por meio dele, ela não vai ser punida. Por quê? Por causa que é irrisório para ele. E isso se trata também de um mecanismo ilegal de desmatamento. De acordo com as análises dos artigos, essas são as possíveis medidas para enfrentar os problemas pesquisados. Aqui é a melhoria de fiscalização por parte dos estados e via satélite, avanços da lei de proteção da vegetação nativa, melhoria da gestão pública no setor ambiental de desmatamento irregular ou não autorizado, e ajuste de multas e medidas punitivas para que elas fiquem de igual com aqueles que estão praticando e também com o que a pessoa está fazendo ou o que a empresa está danificando. Porque se você está desmatando, você também tem que colocar aquilo por igual. Você tem que pagar por aquilo, você tem que ser julgado por aquilo. E também a fiscalização é por quê? Por causa que
Não adianta eu investir, dar muito dinheiro para o governo investir naquela área se ele não está aplicando na forma certa e direcionada para a área que realmente precisa, ou seja, fiscalização. E essa aqui foi até agora as pesquisas que eu cheguei no PDPD. Aqui são as referências bibliográficas e eu espero que tenham gostado. Obrigada. Muito obrigada, Ana. Muito interessante o teu trabalho. Vamos para as perguntas, né? Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Ana? Eu quero fazer uma só. Por favor. Gostei, Ana. Parabéns, viu? Cadê a Ana? Tá? Oi. Ana, Aí, tá aí. tá aí com o teu rostinho, Ana, porque você que vai responder as perguntas. É só uma pergunta só, Ana. Parabéns, viu? Bem bacana, bem bacana o seu trabalho mesmo. Legal. Desculpa por gaguejar, que eu não vou. Imagina, nossa, tá bacana mesmo. E tem um aspecto assim de políticas públicas, né? Que acho que vocês vão aí explorar isso bem legal mesmo. Eu só queria fazer que eu fiquei em dúvida naquele primeiro gráfico seu que tinha as barrinhas. Aquele lá é o gráfico de desmatamento, é isso? Sabe aquele primeiro? Ele. Esse aqui, no caso. Esse aí, isso. Esse aí é o de desmatamento. É que eu tô sem meu óculos, eu não enxerguei aqui. Isso aí é isso, né? É a tendência aí do desmatamento, né? Sim, aqui desculpa por interrompê-lo. Aqui o meu professor ele me enviou esse gráfico aqui para eu pegar e relacionar a questão do desmatamento também com as ações políticas, porque de acordo com o governo também vai mudar o investimento político e também fiscalizatório para as questões ambientais. Você pode ver que no governo atual teve um aumento de, vamos dizer assim, um aumento estrondoso das questões de desmatamento. Por quê? Por causa que é outra medida, outro governo, é outra preocupação com o quesito abordado, entendeu? Entendi, legal. Tá bem bacana mesmo. Acho que dá para vocês aí explorar bem isso aí mesmo. Bacana mesmo, parabéns. Obrigada. Uma última pergunta, alguém mais gostaria de participar, de fazer uma pergunta? Leandro, por favor. Pode perguntar, Leandro. Primeiro quero dar os parabéns para a Ana pela apresentação. Ficou muito Obrigada. boa, Ana. Assim, você vai trabalhar com um tema que tem muita gente trabalhando já, né? Isso é bom porque vai ter bastante dado para te ajudar. Então, vai ter muito material de leitura. E aí, também a gente tem que tomar cuidado para não deixar passar alguma coisa que é muito importante para o nosso trabalho, assim, né? Uhum. Então, assim, uma coisa que, quando você apresentou, eu fiquei na dúvida, quando você falou do PP Sedan, aí que tinha, logo bem nesse gráfico que o Ricardo chamou a atenção aí, você apontou a setinha, e aí falou que esse ano que tinha mais desmatamento, foi quando foi criado o PP Sedan. E aí, quando você falou a primeira vez, parecia que você estava falando que era meio como se fosse a culpa do PP Sedan, esse aumento de desmatamento. E foi justamente para bater de frente. Eu creio, né? Ah, tá. Então o PPCD veio como uma medida para resolver ou diminuir esse problema, né? É isso? Sim. Tá. Não, então eu tinha entendido errado quando você falou da primeira vez. Então tá legal. E aí, eu acho que assim, tudo isso que você falou de que os proprietários poderiam pegar alguém e mandar desmatar, que aí essa pessoa receberia a multa, mas ela não teria nenhuma condição de pagar pelo valor da multa, tudo. Isso, de fato, é uma coisa que acontecia e acontece bastante. E aí, essa é uma das grandes vantagens da mudança do Código Florestal. Então, assim, eu concordo que ele foi um retrocesso, um monte de gente falou que foi um retrocesso, tudo, mas existia esse problema de que a gente nunca conseguia punir o proprietário de fato, né? Uhum. Agora, com a ideia do CAR, você tem que ter o limite da propriedade declarado, o proprietário tem que ter lá, não tem mais essa assim. É mais difícil de você mandar alguém desmatar e falar que não foi você. Porque você é o responsável pela sua terra. Sempre foi, mas antes era mais difícil de comprovar. Então agora com o CAR teve um monte de retrocesso, mas tem essa vantagem de que a gente tem as obrigações de regularização ambiental, de declaração, tudo.
Então tem essas vantagens. Aí eu acho que só para, na hora de você contar a história do seu trabalho, ter em mente também essas questões, sabe? Teve o aspecto negativo da flexibilização, mas tem esse aspecto positivo de que aumenta os mecanismos para a gente controlar o desmatamento, tá? Então, acho que isso pode ser importante, assim, na hora de você construir a história do seu trabalho. Mas achei Sim, muito legal, estou super curioso. agradeço, professor. Também eu posso tomar também até como uma medida de mudança tecnológica, né? Porque as questões assim dá mais para você ir lá, logo, aquele que está atingindo isso ali. Os artigos que eu estou lendo, vamos dizer assim, é mais ou menos entre o ano de 1990 até 2010, por aí, vamos dizer assim. Aí não tenho ainda muito bem uma análise, assim. Eu peço perdão se eu estiver falando uma coisa sem noção, vamos dizer assim. Não tem que pedir desculpa, não. Imagina, pelo que você estava mostrando, eu entendi que você estava nessa fase da leitura mesmo, com as coisas pré-Código Florestal, pré-CAR, sem problema nenhum. Acho que faz parte do processo. Você está lendo e conhecendo a narrativa dos diferentes autores, tudo. Acho que é isso mesmo, está no caminho certo, tá? Uhum. Obrigada. Muito legal, muito interessante, porque, assim, né, as colocações que os professores, que os alunos, que os colegas já conhecem sobre o tema é riquíssimo, né, porque eles vão trazer para você como talvez direcionar e por esse lado também pensar nesse outro aspecto que a gente não pensou. Isso é muito rico. Muito bom, Ana, muito bom. Alguma outra pergunta ou podemos começar já com o Gustavo? Vamos com o Gustavo, então. Gustavo, então, por favor, agora é você, pode compartilhar tua apresentação. Pode deixar. Só um momento. Certo. Vocês me ouvem? Ok. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Gustavo, sou aluno de mestrado do CTA, sou aluno egresso da Engenharia Ambiental e Urbana pela UFBC também. E o tema da minha dissertação de mestrado é a valoração econômica de danos por inundações por meio de modelagem hidrológica e hidráulica e elaboração de curva de prejuízo. E eu vou fazer isso em cima de um estudo de caso na bacia do Córrego do Ipiranga, que fica na cidade de São Paulo. Bom, o que é esse título gigante que eu acabei de falar, né? O que eu vou fazer? Basicamente, eu quero encontrar o prejuízo que uma inundação vai causar em alguma região de estudo, que no caso aqui vai ser a bacia do Córrego do Ipiranga. E esse prejuízo ele se dá essencialmente do contato da água da inundação com o imóvel, com um bem interno, com o comércio, com o estoque. E eu quero ver qual que é o impacto do contato da água com esse material. E dentro dessa área de danos causados por inundações, isso pode ser dividido em dois grupos, os danos tangíveis e os intangíveis. Tangíveis vão ser aqueles que é mais fácil de você atribuir um valor financeiro. Já os intangíveis vai ali arcar com uma coisa muito mais subjetiva, que vai ser perda de vidas humanas, estresse, tempo, e isso é muito mais difícil de você atribuir um valor monetário, se é que é possível fazer isso. Dentro dos danos tangíveis, eu vou trabalhar dentro dos danos tangíveis diretos. É bastante repetitivo. Que é basicamente o que eu citei anteriormente, mas dando nome a cada uma das coisas, que vai ser os bens duráveis, ao estoque, estrutura de um imóvel, enfim. O porquê que eu vou... Esse tipo de trabalho tem alguma relevância e por que eu vou fazer ele, né? Ele ajuda a pesar o custo-benefício de obras de drenagem para o controle de cheias e inundações em alguma região. Ele vai fornecer dados para ver se vale a pena ou não investir em obras de drenagem, que normalmente são muito custosas, para evitar que o prejuízo ocorra numa região. Então, se faz esse estudo para motivar que essas obras ocorram, porque normalmente sempre vale a pena optar pelas essas obras, porque vai, no longo prazo, vai evitar enormes prejuízos e isso vai pagar o investimento. Agora, falando um pouquinho da minha área de estudo, a bacia do Córrego do Ipiranga fica na capital, na cidade de São Paulo. Ela tem 23 km². Ela vai abranger ali parte dos distritos do Jabaquara, Saúde,
Vila Mariana, Ipiranga, Cursino e um pouquinho ali do Cambuci. As avenidas mais importantes assim, para a gente se localizar é a Dr. Ricardo Jafé e a professora Abraão de Moraes. É bom, uma curiosidade é que esse córrego ele vai desaguar no Rio Tamanduateí e a nascente dele fica ali no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, que tem um zoológico ali perto. E aqui ao lado, eu coloquei alguns registros fotográficos de inundações na região, com fotos de 2006, 2011 e 2019. Então, historicamente, é uma região que, mesmo com algumas intervenções já na região, ainda assim sofrem com essas inundações. Certo? Para encontrar esse prejuízo, a gente pode fazer de algumas maneiras diferentes. Atualmente, são 3. Eu vou explicar cada uma delas agora rapidinho. A primeira delas é a priori, que você vai utilizar basicamente técnicas de geoprocessamento e modelagem matemática para encontrar o prejuízo nessa região. O geoprocessamento aqui, como está bem pequeno, mas não é muito importante ver em detalhe. O papel do geoprocessamento é definir qual é a mancha de inundação na sua região de estudo, isso com base em modelagem, e dentro dessa região de estudo você conseguir definir para um setor ou para cada imóvel da região qual o nível da água quando ocorre uma enchente. E a partir desse nível da água, a altura, conforme tanto faz como você chama, você utiliza isso como variável para encontrar o prejuízo na região. Aqui eu coloquei um exemplinho do que eu fiz no meu trabalho de graduação na FBC, da engenharia, onde eu analisei os danos referentes às estruturas. Então, resumidamente, o que eu fiz? Com dados do GeoSampa, né, de mapas vetoriais, eu fui fazendo intersecções para ver qual era os imóveis dentro da minha bacia de estudo. Depois, com uma mancha de inundação pronta do PDMAT 3, eu vi quais imóveis dentro da minha bacia de estudo estavam sujeitos à inundação. Após isso, eu atribuí uma curva de nível a cada um deles e consegui, fazendo uma diferença entre a cota da mancha de inundação e a cota base da curva de nível, ver qual que era o nível da enchente em cada um dos imóveis. E a partir disso eu coloquei ela numa função que não vale a pena entrar em detalhe aqui, de um autor que fez um doutorado na área, e consegui gerar uma curva de prejuízo para a região. Então esse é o método a priori, não tem nenhuma saída a campo assim, para você fazer o trabalho. Agora um outro método também, que pode ser complementar ou não a ele, é o método a posteriori, que basicamente você vai estimar o dano com base em dados empíricos. Então, você vai montar uma equipe, vai bolar um questionário, que a informação principal que você busca encontrar com esse questionário é a relação do nível da inundação com o prejuízo que o entrevistado teve. Então, aqui eu estou apresentando um exemplo de um questionário que foi aplicado na região do Ipiranga, que é a região onde eu estou estudando, onde os pesquisadores entrevistaram cerca de 88 moradores da região, coletaram diversas informações e a principal, como eu falei, que é o nível da inundação, que referente a um evento passado, que eu acho que foi de 2019, qual foi o nível da inundação que o morador presenciou, se ele presenciou, e qual foi o prejuízo que ele teve com essa inundação. Unindo essas duas variáveis de nível de inundação e prejuízo, através de regressão linear e outras ferramentas estatísticas, você consegue montar uma função de prejuízo, a partir da linha de tendência e utilizando outras técnicas. E caso você não utilize a função de prejuízo, você pode usar esses valores para calibrar a sua função matemática que você está utilizando sem nenhuma base empírica. E o terceiro método é basicamente unir essas duas coisas, né? Essas duas coisas seriam o quê? Unir a modelagem para encontrar o nível da inundação na sua bacia de estudo e utilizar essa variável de altura em uma curva empírica que já existe, que é o que eu estou fazendo, né, na minha dissertação de mestrado, para simular o prejuízo para diferentes cenários, para chuvas de TR10, 25 e 100, para ver como que a mancha de inundação se comporta e o prejuízo em diferentes cenários.
Aqui, falando um pouquinho da modelagem, tudo vai se iniciar com a modelagem hidrológica. E a modelagem hidrológica, basicamente, eu vou definir as chuvas de projeto para gerar manchas de inundações na modelagem hidráulica. Para que essas chuvas de projeto elas façam sentido, é importante você fazer uma calibração desses dados com base em dados observados. Na região de estudo, tem 2 pontos de monitoramento do SAISP, que vai me fornecer dados pluviométricos e pluviométricos, que eu estou utilizando para fazer a modelagem hidrológica das chuvas na região. Então, aqui eu tenho, nesse gráfico da esquerda, eu tenho os dados observados em laranja. Em azul, eu tenho o meu dado modelado após algumas calibrações que eu realizei a partir desses dados observados. E quando eu faço essa calibração, eu obtenho alguns parâmetros para gerar as chuvas de projetos para diferentes TRs. Aqui, no caso, TR10, TR25 e TR100. Com essas chuvas e essas vazões, eu vou inserir dentro de outro software, que é o RecRAS, que vai fazer a modelagem hidrológica, que ele vai me retornar uma mancha de inundação para a minha bacia do córrego do Ipiranga. Então, para que isso venha ocorrer, além dos dados de vazão, eu preciso ter a seção de cadastro do córrego da região, que eu também tenho. Então, ele vem aqui em formato do AutoCAD. Você tem que meio que traduzir essas coordenadas para uma tabela no Excel e colocar no software que ele vai ler e fazer a representação do modelo. E também de um modelo digital de terreno para que o software consiga atribuir uma cota ao nível da inundação. Que é só um exemplo, eu estou ainda calibrando e vou gerar umas manchas mais precisas. E após quando eu gerar essa mancha, basicamente eu vou colocar ela aqui nesse processo que eu já expliquei anteriormente, para conseguir atribuir um nível de inundação a cada imóvel e poder fazer o cálculo do prejuízo para a região. Foi essa apresentação. Aqui estão algumas das referências que eu citei durante o trabalho. Caso alguma coisa não tenha ficado claro, pode perguntar, porque eu falei bastante coisa. E, por enquanto, é isso. Obrigado. Muito obrigada, Gustavo. Então, vamos para as perguntas. O Ricardo, por favor. Fica à vontade, Ricardo. Oi, eu de novo. Oi, Gustavo, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo jóia. Ô, Gustavo, deixa eu só te perguntar, parabéns, né, primeiro, claro. Obrigado. Aí, o trabalho, eu já tinha visto, né, antes aí o esquema do seu trabalho, tá ficando bem bacana mesmo. E só perguntar, aquela parte da metodologia que você fala da avaliação posteriori, né? Aquele questionário, né? Isso aí mesmo. Esse questionário, você tá colocando isso aí no seu trabalho também. Isso. Então, basicamente, eu entrei em contato com os autores que aplicaram esse questionário na região. Eles me responderam, eles me forneceram os dados brutos da pesquisa, então vai dar para me trabalhar legal com isso. A ideia inicial era eu aplicar o questionário na região, só que quando eu submeti o projeto não tinha nem noção da pandemia, né? Então, meio que existia esse trabalho, salvou muito. Salvou, isso que eu estou vendo, legal, né? E eu achei interessante. Eu só fiquei em dúvida, você falou que são 88 pessoas que foram entrevistadas, né? Isso. E aí a sua bacia, eu conheço um pouquinho também, né, desse seu trabalho aí. Você acha que é significativo? Você acha que dá para dar uma noção, pelo menos, aí, para você? Então, essa era uma preocupação que eu tinha. Eu não consigo te afirmar se é significativo ou não, porque eu não me debrucei sobre a estatística para ver qual seria um espaço amostral interessante para a região. Só que, comparando com outros trabalhos que eu li, que fizeram a mesma coisa de aplicar um questionário na região, eu comparei assim, a proporção de número de questionários pela área de estudo da bacia. Só para mim ter uma noção se estava muito baixo ou estava bom acima, né? E ele está incrivelmente bom, porque a maioria dos trabalhos que eu vejo, eles aplicam cerca de
100 a 300 questionários, só que a região de estudo normalmente é uma cidade, então ali Uhum. vai ter 400 quilômetros. Ah, Então, eu não sei te garantir se é uma boa amostra, mas com base nisso eu já fiquei um pouquinho mais aliviado. é legal, isso é importante, sim, porque é uma bacia bastante adensada, né? A gente sabe disso aí. Então, é que eu não sei como que está sendo aí o seu trabalho. Se desse para você, pelo menos, ter como se diz? Uma perspectiva dessa amostra, se está legal ou não, só para você, né, você incluir. Eu não sei se daria tempo para você fazer isso, mas tem técnicas aí, análise, né, de análises aí aleatória, análise, né, então tem várias técnicas aí que dá para você tirar o número de amostras, né, se tem um grau de confiança legal, né, pelo menos para... É algo que eu pretendo fazer, assim, mas para dar uma justificativa mais, né, porque... valida o que eu optei por fazer. Claro, mas só de ter já os questionários, isso aí já ajuda bem, né? Já enriquece bem o trabalho. Né? Mas legal, parabéns aí. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Alguma pergunta a mais? Eu tenho uma perguntinha, mas, por favor, se alguém quer fazer uma pergunta, eu vou perguntar então, Gustavo. Beleza. Os questionários são para um evento de inundação ou são vários questionários para vários eventos de inundação? Então, esse questionário ele é referente a uma inundação que ocorreu em 10 de março de 2019, assim. Ah, só uma. Então, é um questionário para um evento de inundação. Isso. São 80 questionários, 80 pessoas Isso, 88 respostas. Entrevistadas para esse evento de inundação que foi em 2019. Isso. Certo, mas o trabalho do Amaral tem mais ou é só para esse evento? É só para esse evento, eles aplicaram só referente a esse evento. Porque estatística poderia ser... Quando falou 80, eu falei, nossa, questionários para 80, eventos de inundação e tudo que a gente quer, né? Mas não não. São 80 pessoas para Isso, 88 pessoas. Certo. Exato. Só para terminar, você colocar esse gráfico onde você tem a validada, a curva validada, a curva observada e a curva modelada do evento de inundação, acho que é isso aí. Então, deixa eu entender rapidamente. Então, o azulzinho é o que foi modelado e observado é o laranjinha. Então, no modelado, o ponto mais alto do hidrograma, ou seja, o ponto mais alto de inundação, acontece depois de 20 minutos do que realmente foi, é isso? Deixa eu ver. Opa! Cerca de 20 minutos a diferença do pico. Ele passa a modelar, o evento já aconteceu, mas no modelo ele está defasado, é isso? Isso. É uma das... Você chegou a ver por que está acontecendo isso? Não chega, não é proposital mesmo. Eu acabei utilizando a seção de modelagem do REC HMS, que eu acabo dando um range de parâmetros para ele calibrar alguns, por exemplo, quando eu rodo uma simulação, eu tenho que escolher um método, então eu estou utilizando o SCS. Aí eu tenho que inserir um número de CN, um número de lag time e alguns valores. Daí, quando eu rodei a primeira vez, eu rodei com 85 de CN, que eu acho que é o parâmetro que mais está impactando na modelagem. E aí, o próprio REC, após a modelagem, ele me dá qual seria um CN indicado para mim conseguir os valores mais próximos do observado. E aí, é esses valores que eu acabo utilizando. Infelizmente, eu não consegui fazer nenhuma calibração que eu consiga deixar exatamente certinho os tempos de pico dos dois modelos. Mas aí eu acho que pode ser também erro meu, porque estou bem na fase inicial, acho que você está ainda testando, né? Estou fazendo alguns testes, mas dá para regular isso. Mas de qualquer jeito, né? Já está defasado, né? Mas assim, modelo é modelo. Então, assim, você calibra, depois você valida, e essas aproximações não tem como, né? Quanto mais você, obviamente, se aproxima ao que realmente está acontecendo, né? É muito melhor. Mas
assim, em termos de ocorrência de inundação do pico, né? Aí vai depender de cada modelo, né? Quanto, né? Por exemplo, para uma área do clima, você tem um intervalo específico onde é aceitável, né? Essa diferença. Aqui não conheço muito, né? Mas muito interessante, Gustavo. Parabéns mesmo. Obrigado, professor. Você já de colocar as mãos na massa mesmo, e ir gerando os resultados e ir aprimorando eles. É isso. Isso aí, muito bom. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta para o Gustavo? De qualquer forma, né, assim, o nosso contato sempre, não, nós temos o grupo contato, qualquer outra dúvida ou outra curiosidade que se tenha em relação a, tanto para o trabalho da Ana, como para o trabalho do Gustavo, nós estamos em contato. E uma coisa interessante, não é, pessoal, que no final, quando vocês apresentem, vocês já tenham os resultados, aí a gente vai querer já né, novamente, ouvir de novo vocês para poder ver quais que foram, não, os resultados finais. Vamos, então, fechar, pessoal. Agradecemos o Gustavo, agradecemos a Ana por esse conversando sobre ciência e pesquisa, série 2. E agradecemos a todos os presentes, pessoal. Então, eu vou fechando aqui a gravação, mas nós continuamos. Ok, pessoal? Muito obrigada a todos. Tchau. Obrigada. Não vai embora ainda.